aos templos dos oceanos. Ou seja, os humanos que morreram aqui morreram realmente afogados. Eles morreram como destino da própria teimosia, por não terem abandonado suas crenças e fugido para longe do templo, talvez com medo de perderem suas riquezas. Mas essa daqui é só uma das vertentes reais da tribo principal de seres humanos que a gente tem falado até o momento. Agora, a parte mais interessante deles já estava em outro lugar. E eu tô falando da nossa civilização principal. É hora da gente ir pro Nether. Aí já virou coisa de maluco. Aqui já é algo que eu não sei nem explicar. Douglas, obrigado pelo sub. Capítulo 4. O começo da queda. E até o Nether significa muita coisa no Minecraft atual. Muita lore de verdade foi colocada aqui por razões óbvias, com os novos biomas, as construções novas e, é claro, os novos portais. Nas novas atualizações do jogo você pode encontrar portais dentro do Minecraft, portais quebrados e lotados de lava, e com alguns vestígios, baús, entre outras coisas em volta. E são desses portais que a gente vai falar realmente, e eles deixam meio que óbvio a ideia de que, em algum momento, os humanos descobriram como criar portais para outras dimensões. E é claro, não demorou muito para que eles se aventurassem dentro dessa nova dimensão. Porém, para explicar o Nether e essa outra parte, outro amigo meu entra em cena. Matt do Cérebro Espacial, pode fazer as honras. Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matt do Cérebro Espacial. E hoje eu vou entrar nessa grande jornada de explicar a teoria do Minecraft junto com o Linkzinho. Vamos lá. O Nether. Logo depois de observar esse lugar por 5 minutos, ele já parece ser o que mais guarda partes de uma possível história pro Minecraft. Então, para começar leve, vamos do lugar mais simples e fácil. E eu tô falando das fortalezas do Nether. Como é de costume da nossa querida civilização antiga, onde eles pisam o pé, eles rapidamente constroem fortalezas. Em volta delas, guardiões para proteger eles. E é claro, começam a fazer experimentos no local. E é isso que a gente pode dizer que acontece no Nether. As fortalezas abandonadas possuem dúzias de baús com itens de diamante que não existem no Nether em si. Ou seja, só podem ter sido deixadas lá por seres humanos. Porém, o problema não é só o Nether ou os humanos terem chegado lá. O problema é o que começou a acontecer quando os humanos chegaram lá. Eu tô falando da magia em Minecraft. Se você acompanhou a teoria com gosto até aqui, deve ter percebido que não apenas a história progride de forma muito convincente, como também os itens que encontramos nos baús das construções que os humanos deixaram. Eles seguem a história de forma muito coerente. Eu tô ensinando isso porque eu tô comendo um lanche enquanto você tá falando aí. Nas minas abandonadas... Mano, o cara na cal... Agora que eu fui ver, eu achei que o maluco tinha gravado de boa, não. Tava no Macau gravando o bagulho e o cara ali ouvindo tudo. Por exemplo, os baús têm itens de ferro, comida simples e alguns itens usados, coisas que provam que as minas foram o início da exploração daquela raça. Nas fortalezas do Nether já existem armas e armaduras de diamante e ouro em abundância, o que mostra um avanço. Essa civilização já tinha muitos recursos. E mais para frente a gente ainda vai chegar lá, nas cidades do fim, lá na dimensão do The End, que são lotadas de diamantes e itens encantados. Ou seja, em algum ponto... É mesmo, lugar bonzão pra farmar Dima esse aí também, mano. Ali, entre os humanos chegando no Nether e chegando no The End, mais ou menos nesse ponto da história, eles começaram a fazer o uso de magia. E, bom, como a gente prova isso pra vocês? Sendo direto com vocês aí, a ideia que é desenvolvida aqui é bem mais tensa do que tudo que tinha sido mostrado até agora. Aos poucos, conforme as coisas avançaram, nós vimos os humanos aos pouquinhos adquirindo mais e mais conhecimento e usando esse conhecimento de forma muito conveniente para eles mesmos. Aos poucos, eles foram capazes de criar novas formas de vida, atravessar por dimensões com portais e dominar outras dimensões. O Nether é conhecido tanto para nós jogadores quanto para a própria história do Minecraft como alguma espécie de purgatório. E a parte interessante disso é que, tendo chegado aqui, os humanos tiveram contato pela primeira vez em algum momento com isso: a Areia das Almas, uma estranha espécie de cubo que parece conter almas daqueles que morreram. É aqui onde os seres humanos começam a tentar trazer pessoas mortas de volta à vida. E esse é o começo da queda
deles. Convencer vocês de que os seres humanos gostariam de brincar de imortalidade provavelmente não é algo difícil, você conhece a nossa raça. Tendo acesso a algo como a Areia das Almas, claramente experimentos começariam a surgir. Aí vai um bom exemplo deles, Blazes. Essas coisas amarelas flutuando com uma cabeça no meio de uma vareta mágica é provavelmente a criatura mais conectada à magia possível no mundo de Minecraft, e é uma prova muito boa das tentativas de magia dos seres humanos. Quando o Blaze morre, ele nos dropa uma dessas varetas conhecidas como Blaze Roots, um item mágico que usamos para chegar na próxima dimensão, que é o The End. A única coisa que esse bicho tem, além dessas varetas, é a cabeça dele, que é bizarramente parecida com a de um ser humano, muito parecida. O que isso pode deixar transparecer é o óbvio, tentando trazer pessoas de volta à vida com magia, essa pode ter sido uma das primeiras tentativas. Pera lá. Os humanos criam os Blaze Roots, tentando utilizar isso para reanimar um cérebro. Como não funcionou como eles queriam, mas ainda assim teve um resultado, ele é convertido no guardião das fortalezas, e é aí que o maior problema do Nether entra, e eu tô falando do Wither. Esqueletos de Wither são muito comuns no Nether, e é bem fácil dizer que... Não é comum não. Eu fiquei 3, 4 horas tentando matar pra pegar essa cabeça aí. Nem fiz esse boss ainda. Não é comum não. Comum não é. E como eles são humanos, só que maiores, eles devem ser os remanescentes da nossa civilização antiga que vivia ali. Os esqueletos de Wither são basicamente um corpo morto, um corpo sem alma, enquanto que a Soul Sand já leva no seu nome, Areia das Almas. Em algum momento, o seguinte experimento pode ter rolado. Por que não juntar o que sobrou de vários corpos humanos com o que sobrou de várias almas humanas? Afinal, os humanos são tão bons e inteligentes. Bom, o que poderia dar errado? Então, uma catástrofe nasce. O Wither Boss chega ao mundo. E é aqui que eu volto. A chegada do Wither Boss marca um ponto muito importante na história do Minecraft, principalmente porque não fazemos ideia de quantos Wither Bosses foram invocados e qual era o tamanho deles. Ué, o tamanho? Geralmente a gente espera que o tamanho dele seja normal, não é? Porém, não. Se você for pra Soul Sand Valley hoje em dia, que é um dos biomas muito famosos do Nether, você pode encontrar lá vários fósseis de diversos esqueletos, dos quais a gente não faz ideia de que criatura exatamente era. Inclusive, se você for pro mundo comum do Minecraft e você cavar nos lugares certos, também existem fósseis extremamente semelhantes. Olha. Algo foi criado no Nether, ou pelo menos tinha algum tipo de criatura gigantesca. Mais conhecido como Bloco da Casa do Coringa, isso aí. Cauã, obrigado pelo resub de 2 meses, mano. Sabe o que seria muito louco? Se dependendo das areias que a gente pegasse, pudesse spawnar uns Wither mais insano. Como se cada areia ela tivesse, tipo assim, você pode spawnar um Wither que vai dropar um item mais básico, spawnar um Wither que é muito mais forte. Isso é aleatório com a areia, tá ligado? Você não tem como saber, mano. Seria uma parada maneira, mano. Seria maneiro. Que tinha acesso ao Nether, que também existia no mundo real, ou pelo menos pode ter chegado até lá. Lembrem-se que os antigos portais do Nether, aqueles que você pode encontrar, existem alguns deles que são ridiculamente grandes e absurdamente exagerados. Então, sim, Withers gigantes poderiam ter passado de uma parte a outra do portal. Então, parando pra pensar, o Wither Boss, como nós conhecemos, já é a criatura mais agressiva do jogo. Ele é o boss mais agressivo do jogo, que destrói tudo por onde passa. E agora, imagina um desses fazendo jus a um tamanho um pouco maior. Imaginou? Ok, agora imagina vários deles. Algo interessante no Minecraft é que no meio de uma coisa bem esquecida, como por exemplo os quadros, que vocês já devem ter visto em algum lugar, os quadros do Minecraft, a gente tem esse quadro aqui, que mostra um dos primeiros Withers sendo invocados, exatamente da forma convencional como nós conhecemos. Inclusive, ele parece ter sido invocado no Nether, já que a gente pode ver o chão vermelho ali atrás, ao mesmo tempo podemos ver que ele é invocado num chão onde tem grama. Na atualização mais recente do Nether, tem uma porrada de teorias que mostram uma coisa interessante a respeito do Nether, que tem uma porrada de vida real dentro do jogo, na verdade. Nós temos grama, nós temos frutas, nós temos árvores. É como se realmente aquilo não fosse uma espécie de purgatório, fosse apenas uma dimensão com suas próprias formas de vida. O Nether em si parecia não ter exatamente tantos problemas com lava nas épocas mais antigas, porém uma das teorias mais interessantes da internet a respeito do Nether, e que eu também adicionei como uma espécie de adaptação, é a ideia de que o Nether possui uma espécie de super vulcão. Como você pode colocar isso
contexto dentro da história? Bom, imagina que o Wither atacou esse vulcão, esse vulcão explodiu e devastou completamente o Nether, deixando apenas algumas pequenas florestas existindo, só um pedacinho do que aquele local era antes. Não é difícil de você acreditar nisso, lembrando que hoje em dia nós temos um bioma no Nether chamado de Deltas de Basalto, que é basicamente um vulcão desativado, completamente cinzento, cheio de crateras, lava e um monte de partículas de fumaça que emanam do vulcão. É de lá que vem criaturas hoje em dia como os cubos de magma, e inclusive, algo que prova mais ainda essa ideia é o porquê os portais do Nether estão completamente destruídos. Os portais que você encontra não estão exatamente ligados, na verdade eles estão todos quebrados. Eles não estão só quebrados, completamente cinzento, cheio de crateras, lava e um monte de tsunami de lava tivesse passado e destruído os portais, queimado eles e os desativado. Não é apenas uma simples ideia de que os portais do Nether foram quebrados. Não, mas isso só tem no mundo que a galera chama de Overworld, né? Só tem no mundo principal, né? Ali de uma forma bonitinha. Não, eles explodiram. E é justamente por isso que o declínio da raça humana já tinha começado. Eu consigo achar isso no Nether? Nunca achei um no Nether, mano. Aqui, porque provavelmente poucos conseguiram fugir do Nether. E para aqueles que conseguiram fugir, Withers seguiram eles de volta ao mundo real. É hora da perseguição começar. Ih, caralho, um bagulho macabro agora. Você vai morrer. Do nada, agora vai plantar a terra. Também nunca achei. Capítulo 5 Perseguidos. Aqui começa de fato o que chamamos de queda. Se você já pesquisou o suficiente sobre os segredos do Minecraft, deve ter encontrado muitos e muitos fósseis dentro do jogo, do mundo comum do jogo, fora o Nether, semelhantes de forma muito conveniente aos fósseis que a gente acha, que são do Wither Boss, ou seja, alguns deles também seguiram os seres humanos de volta pro planeta comum. E é aqui que começa a perseguição. E esse capítulo vai ficar por conta de um amigo muito especial, Digo. O Digo. Oi. Boa noite. Vamos lá então? Tá legal então. Da onde que a teoria tinha parado? O começo da queda. Coisa que convenhamos, dá pra chegar muito bem depois do que aconteceu. Os seres humanos brincaram de criar vida, trazer pessoas de volta da morte, a ponto de dar tudo errado e colocar a humanidade inteira em perigo. E vocês acham que os experimentos e as coisas pararam por aí? Então, exatamente. Não foi o caso. Porém, a partir daqui tem sim mudanças, sendo que a principal delas é que as tribos humanas parecem ter se fragmentado bastante depois do que aconteceu no Nether. Então, vamos separar eles em algumas tribos avulsas, como, por exemplo, os piratas, aqueles que vagavam o mundo em barcos, esses que hoje em dia estão todos afundados, onde pareciam esconder tesouros por aí. E, bem, eles parecem ter parado com os experimentos e vivido uma vida relativamente tranquila, ou... Na realidade, não, né? Porque eles eram bandidos, mas... Vamos lá, civilização antiga. Esses são exatamente o mesmo grupo principal que criou todos os antigos experimentos e continuou voltando neles de novo. E como vocês devem saber, a história deles não acaba aqui. Só que tem uma dessas tribos que tem uma história bem rápida que seria legal contar pra vocês, que são a tribo que se tornou os egípcios. Beleza, vamos lá. Pra resumir de forma simples pra vocês, o deserto são provavelmente o bioma mais simples de explicar no Minecraft, por conta da quantidade de conexões, com a quantia de coisas que já ficam estabelecidas aqui. É muito fácil de predefinir algumas coisas, como por exemplo, os templos do deserto. Se você já jogou, sabe o que eles são. São templos minimamente estranhos, com praticamente nada dentro. Tem alguns itens lá que parecem ter sido colocados apenas com armadilhas, já que o templo é repleto de TNT que explodem se você cair ali sem muito cuidado. Bom saber disso, hein? Se eu ver um, eu já não caio nessa Troia. Eu tenho certeza, se eu tô aqui, o cara fala, Gaga, vai lá, entra, Gabi, entra. Já ia ver, já eu tomando de tudo quanto é lado já. Algo que também é interessante desses templos é o símbolo do rosto de um creeper esculpido no centro deles. O que pode parecer só um efeitinho visual, mas não nesse caso, porque os templos no deserto no Minecraft parecem fazer uma bela referência ao Egito Antigo, onde símbolos eram constantemente usados pelos humanos como uma espécie real de simbologia. Cada um representava uma coisa e não pode ser só coincidência que a cara de um creeper está estampada em um templo cheio de TNT, que areia, né? é o único mob dentro do Minecraft que deixa óbvio que ele não foi criado organicamente. Voltando lá pro mob bestiário, uma coisa interessante a se notar não são nem os textos que falam sobre o mob, e sim a imagem de representação
dele. O bicho, ele tem uma TNT conectada ao próprio coração, e o mais estranho ainda é que parece que, de verdade, ele nasce como um ser vivo segundo o próprio texto do livro sobre essa estranha origem desse bicho. Bem, o que tá escrito é o seguinte, né? Alguns dizem que as explosões dele distribuem esporos, que é de onde novos creepers nascem. Ou seja, creepers são literalmente um fungo estranho, com uma caixa de TNT dentro e... que pariu, hein? Não sendo coincidência suficiente, no nosso mundo, no Egito Antigo, gatos eram uma espécie de criatura dourada como um ser divino, e os creepers, por alguma razão do destino, têm medo de... Eu vi um meme desse aí, mano, no TikTok. Foi hoje ou foi ontem? Não lembro, agora não me recordo. Era assim, o gato era você. Aí eles botaram you, é o meme gringo. Aí botaram you, você. E os creepers nomearam com o nome tag escrito meninas, tá ligado? Aí ele solta o gato no meio dos creepers, tipo, sai tudo, mano. de gatos. Mano, Eles não os atacam de velho. forma nenhuma. O que é estranho, porque os creepers são muito mais fortes, mas mesmo assim eles têm algum tipo de medo biológico de gatos, o que faria muito sentido se os caras que construíram esses templos fossem semelhantes aos nossos egípcios, assim explicando, bem a eles vida do inseriram chat um aí, tipo né, de medo chat? absurdo nos creepers para que eles nunca chegassem perto de um gato, que eram essas criaturas divinas para eles, encaixando assim perfeitamente na ideia da Lore, e também explicando por que existem os Huskies, não é? Lá nisso, o dia dos namorados tá chegando, e aí? Minato, obrigado pelo sub, mano. Pariu, que nome zoado, parece mesmo que eu tô falando, chamando cachorro. Aquela espécie de frentona de zumbi com roupa diferente, provavelmente são remanescentes desse povo. Claro, também vale lembrar que alguns outros pequenos grupos provavelmente se separaram ao longo dessa história. Um deles que eu acho bastante interessante de se comentar são os caras das savanas, ou das florestas da jungle, que não teve nenhuma atualização ainda, então os templos não são lá muito trabalhados, mas pelo menos sabemos que os templos da jungle também são outro templo feito de armadilha para outro povo e... Enfim, os caras gostavam de fazer uma armadilhazinha, né? Uma trapzinha. Tá aí, ó, a teoria suprema. Tudo culmina no Vinicius 3. Mas voltando ao ponto principal da ideia. Depois dos golems de ferro, creepers, guardiões da água, entre todos esses outros mobs, pra onde que foram os experimentos humanos? Bem, a resposta pra isso são simplesmente os zumbis. E é aqui que eu volto pra falar dos zumbis. Sim, zumbis esqueletos. Esses aí são dois dos bichos mais clássicos do Minecraft, que estão quase desde as primeiras atualizações, e a gente não tem praticamente nada de lore ou história dizendo quando eles surgiram ou como eles surgiram. Além, é claro, do que a gente já explicou lá nos capítulos passados, eu acho que explicar os zumbis e os esqueletos é uma parada praticamente muito simples, não é mesmo? Afinal, a gente já teve um monte e mais um monte de referências dos seres humanos querendo trazer coisas de volta à vida. Isso daqui é só mais uma das vertentes que deu mais errado ainda do que a primeira. Os Wither Bosses já foram um erro absurdo porque era uma criatura extremamente violenta, mas eles tentaram fazer isso, dessa vez com algum tipo de poção ou algum tipo de pré-organismo que se espalhou sozinho e, é claro, criou os zumbis, que foi um problema nada gigantesco que você quase não consegue encontrar zumbi e esqueleto no mundo de Minecraft hoje em dia, né? E quase não tem variáveis para zumbis e esqueletos no Minecraft também, né? O que a gente pode dizer disso é que, bom, provavelmente foi aqui que tudo deu errado. Inclusive, sabe uma curiosidade interessante a respeito disso? Os villagers são quase que 100% imunes a mordidas de zumbis, basicamente. Se um zumbi morder um villager, tem uma porcentagem muito alta de que o villager não se torne um zumbi, quase como se eles tivessem desenvolvido algum tipo de imunidade, ou eles realmente tivessem algum tipo de cura desenvolvida a respeito do vírus zumbi. Então, depois que os seres humanos desapareceram e etc., os villagers continuaram sobrevivendo muito bem. Eles simplesmente desenvolveram uma cura e continuaram numa boa, enquanto que os seres humanos, bom, com mais ou menos um percentual de metade do planeta perseguindo e odiando eles, chegou a hora de dar uma cartada final, e é aqui que a gente vai entrar no começo da extinção da raça humana. Ué? Vamos pro The End. Beleza. Grande lugar, inclusive, vou pra lá daqui a pouquinho, hein? Sem asa. Capítulo 6. A cartada final. Diege. Uma coisa que eu sempre achei muito interessante do Minecraft, a minha parte favorita da lore, é a parte das Strongholds. Afinal, o que são elas? Por que foram construídas tão fundo no subsolo? Como o Portal do Fim foi construído? Entre tantas outras coisas. Com a quantia de lore que a gente já tem até agora, a gente pode facilmente chegar a essa resposta. Mas tudo relacionado a Strongholds... Hoje é dia. Hoje é dia. Independente. Amanhã foi dia. Hoje também pode ser dia. Amanhã depois é dia. E o dia acabou. Endermans e o Portal do Fim é
muito interessante. As Strongholds do Minecraft são a única construção que possui alguns poucos blocos que são a prova de destruição do Wither Boss. Eu tô falando, claro, do Portal do The End e alguns outros blocos que aparecem justamente nas fortalezas das Strongholds. E toda a construção, na verdade, ela acaba sendo meio que a prova de Wither, já que ela foi construída num extremo profundo no subterrâneo, que é exatamente onde o Wither não conseguiria chegar. E se chegasse, seria com dificuldades para poder cavar tão fundo para poder ir até onde eles estavam. Segundo nossas ideias, as Strongholds elas podem muito bem ter sido construídas pelo que sobrou daqueles mesmos seres humanos da tribo principal nos estudos e, é claro, construídas para fugir dos Withers e de algumas outras coisas que a gente já citou, vírus zumbi, entre diversas outras coisas que estavam acontecendo no mundo comum. Descendo lá para as profundidades, a gente ainda tinha alguns remanescentes dessa raça trabalhando em estudos para tentar fugir dali para alguma outra dimensão. Não tinha como eles voltarem pro Nether depois de tudo que eles fizeram, então eles precisavam achar outro jeito para fugir para alguma outra dimensão que não fosse o Nether. E é claro, para explicar isso, um outro dos meus amigos favoritos vai entrar aqui em cena. Ó, meu primo aí, o famoso. Salve, primo! Salve, primo! E aí, mano, beleza? Então, galera, eu sou o Rodrigozinho, sou produtor, faço música. Ultimamente tô fazendo Rap Geek, então depois dê uma olhada lá no meu canal, no Spotify. E é isso. Eu fiz também o rap do Sanji, vocês devem conhecer através disso, provavelmente. Então, beleza. Como os humanos descobriram a fonte do que os ajudou a construir o Portal do Fim, é um mistério. Já que o próprio Portal do The End em si não pode ser craftado no jogo. Não existe uma receita de itens e recursos. Não existe nenhuma forma de criar esse portal que pudesse ser conhecido. Se perdeu no tempo. Temos diversas teorias a respeito de que talvez o novo mob do Minecraft, o Warden, possa ser responsável por isso. Mas nenhuma confirmação ainda. O que nós sabemos de fato é como eles construíram um item primordial para o portal funcionar. Os olhos de Enderman. Se você assistiu a teoria até agora, deve ter notado a falta de citação aos Endermans, uma das criaturas mais emblemáticas do Minecraft. Porém, até o momento não foi citado aqui. Isso porque esse é o momento deles. É a partir daqui que ele surge. Mas até a criação do portal, não. Ainda não existiam Endermans. É importante lembrar que quando morrem... Mas não tem no Nether, numa floresta lá, não tem uns Endermans, aquela floresta verde? Shanks, obrigado pelo resub de 12 meses. Endermans não e ele nos aparece no mundo normal também. Dropam parte dos seus olhos ou alguma coisa do tipo. Eles nos dropam um estranho item com habilidades de teleporte, conhecidos como Pérolas do Fim. Ender Pearls. Um item que muitos acreditam ser o que restou dos olhos de um Enderman. Só que o rolê é bem mais embaixo que isso. As principais teorias do mundo a respeito de Minecraft são conhecidas por concordarem em apenas algumas coisas. A maioria delas são sobre os Endermans e sobre os portais. Se vocês prestarem atenção, vão notar que existe um número icônico de coisas com as partículas e cores parecidas que compartilham dos mesmos poderes. Baús do Fim, portais do Nether, os próprios Endermans compartilham daquelas partículas roxinhas que ficam em volta deles quando eles se teleportam. Tem exatamente as mesmas partículas e cores e também permitem que o jogador se teleporte para outra dimensão. Vocês fazem ideia do que isso pode significar? Você acredita, meu? Pra mim, isso significa que não apenas as Pérolas do Fim são olhos de Endermans, ou algo do tipo. Elas provavelmente são resultado de um estudo profundo que os seres humanos fizeram em algum tipo estranho de energia. Energia essa que permitia que os seres humanos fossem de uma dimensão a outra, que eles atravessassem espaço e tempo literalmente. As Pérolas do Fim podem ter surgido de um outro experimento muito interessante, os Shulkers. Esse é um mob que só pode ser encontrado no The End. Esse mob aí, mano, esse é o bicho, eu repito de novo. Esse é o bicho mais torto que eu já vi no Minecraft. Quando eu vi a primeira vez, repito, nem pra mim isso aí não era pra ser um monstro não, mano. Era pra ter um outro bicho, mano. Uma caixa que... Tudo bem, pô, mas tem muita coisa meio diferente no jogo. Mas esse aí, em específico, eu acho que eu sou hater desse Shulker aí, mano. Eu acho que poderia ser qualquer coisa, mano. Menos um baú que abre e taca bola de fogo, mano.
E ele é literalmente uma ostra. Uma forma de vida que, segundo a Mob Bestiary, a pele dele parece esculpida, nos dando outra dica de mais uma criatura vinda das mãos humanas. E como uma ostra, o que seria mais interessante do que ele mesmo gerar as pérolas do fim? Os humanos tentaram canalizar algum tipo de energia desconhecida quando criaram os blocos do portal, e utilizaram todas as misturas possíveis que eles conheciam para criar as rédeas do portal. Um item que não apenas serviria como conector do portal, mas como forma de encontrar o portal para humanos refugiados que ainda estivessem fugindo das catástrofes do mundo. E então, os portais do The End são criados. E por fim, a humanidade chega à sua última linha de destino. Chegamos no The End. E esse é o ponto da teoria que eu volto. O The End é considerado o último ponto por onde nós vemos a atividade humana no Minecraft, e essa é a parte interessante. Segundo a ideia de tudo que a gente já construiu até aqui, foi nesse pontinho onde os humanos desapareceram da história, então o que resta pra gente saber é o que exatamente aconteceu com eles. E isso fica fácil dependendo da forma como você enxerga o The End. Hoje em dia a Dimensão do Fim possui mais de um lugar interessante pra se ir. Você tem a ilha principal, onde você encontra o Ender Dragon, o último dragão vivo, etc. E é claro, você tem a área após disso, diversas ilhas extremamente separadas que existem agora no The End, lotadas de Endermans que ficam por aí vagando, e estranhas árvores com uma fruta muito conhecida chamada fruta Kyoros. E também existe uma cidade no The End, cidade essa conhecida como Cidade do Fim, e ela dá uma boa ideia pra gente do que aconteceu aqui, não dá? O que exatamente acontece até o momento atual da nossa teoria sempre que os humanos chegam em algum lugar? Exatamente, primeiro a gente constrói umas fortalezas pra poder se defender, e principalmente eles constroem algum bicho aleatório pra poder ajudá-los a se proteger. E aqui, na Cidade do Fim, a gente tem exatamente isso. Nós temos a cidade, nós temos os shulkers, e depois disso, os seres humanos começam a caçar. E eu vou fazer a seguinte suposição aqui, jovens, que o The End, no início, não se tratava apenas de uma dimensão cheia de ilhas vazias, etc. Não, ele tinha uma raça que habitava nessa dimensão e vivia tranquilamente, e essa raça eram os dragões. Sempre que você encontra a Cidade do Fim, você também encontra uma barca. Barcos dos seres humanos que aparentemente ficavam flutuando e meio que pareciam voar mesmo. Esses barcos sempre possuem uma cabeça de um dragão na sua ponta, como se fosse um troféu. E dentro do barco, a gente sempre tem um dos itens mais interessantes do jogo, a Elytra. Um item que não pode ser craftado oficialmente no jogo. E como a Elytra é literalmente dizendo um material que se usa para voar, um material que praticamente simula uma asa, pode-se dizer muito tranquilamente que talvez eles tenham sido utilizados como matéria-prima para que isso tenha sido criado. Então sim, dragões provavelmente viviam no The End, e se você já foi ao The... Será que existe? Agora, brisando mais a brisa do briseiro da Briozira, da teoria do briseiro do Minecraft. Será que existe algum meio ou algum item não divulgado pela Mojang, por ninguém, nem por fórum, que você consegue craftar de alguma parada que existe no jogo, mas que ninguém conhece ainda? Um exemplo, não no caso da Elytra, né? Pode ser que dê para craftar Elytra usando 3 pólvora, 2 TNT, 4 penas de galinha, você tem que misturar ali. Será que não tem isso não, mano? Será que o jogo não te permite isso? Ou não tem como? Mano, eu acho que seria um puta bagulho foda alguém descobrir, tipo, um craft novo. Sei lá, tá ligado? Eu não sei, né? Pode ser também por causa do código do jogo. A galera que programa deve saber tudo entre linhas, né? Sei lá. Sem mod, né? Tô falando puro do jogo. Entende, você sabe de fato que você encontra um dragão lá. O Ender Dragon é um dragão fêmea que ao morrer deixa um ovo pra gente que não pode ser chocado. E o que isso diz pra gente é um fato muito interessante de que eu fiz em um pedaço da teoria do Minecraft que eu postei praticamente no mês de dezembro, que dizia que muito que provavelmente a raça dos dragões do Minecraft foi extinta. A única real razão pra que um deles permaneça vivo é que muito... Sei. Tudo isso aí que você tá falando é verdade. Eu não consigo entender porque que os caras estão me chamando K9. Que é K9? Que é isso? que provavelmente os seres humanos tentaram preservar o último dragão que restou depois de eles terem matado praticamente todos. Pensa na ideia de que em volta do Ender Dragon ele tá praticamente preso em uma ilha onde ele não pode sair, porque provavelmente ele já tá ali há muito tempo e se ele sair talvez ele só morra de idade avançada ou algo do tipo. Ah, Link, mas isso geralmente não acontece no Minecraft. R$3. Salvei, Gabi, como você tá, irmão? Tô bem, Salve, mano. Obrigado, mano.
Tamo junto. Sim, porque em volta do Ender Dragon nós temos essas coisinhas conhecidas como End Crystal, umas pérolas estranhas feitas com a linguagem do Minecraft. Essa língua é exatamente a mesma língua que nós encontramos nas pirâmides, nos templos, etc. Ou seja, é a língua mágica de Minecraft. Essas End Crystals podem ser craficadas no jogo pelo Steve, ou seja, feitas por mãos humanas. E o Mobestiary também afirma que os humanos antigos lutavam com dragões, o que deixa mais óbvio ainda. O último chefe do jogo, a Ender Dragon, é basicamente uma vítima. Ela é literalmente um dragão que foi posto ali para preservação, então ela tem um monte de coisas à sua volta que basicamente fazem com que ela nunca morra. Ou seja, quando você mata ela, você tá muito mais libertando ela do que realmente matando, o que é meio tenso e complicado, mas sim, essa é uma das raças que os seres humanos basicamente extinguiram dentro do Minecraft, e isso é bem triste na verdade, não? Só que porém a gente tem esse ponto. Bom, os seres humanos então mataram todos os dragões, eles fizeram um pedaço de terra ali pra poder tentar preservar o último dragão que eles conseguiram, que venha a se tornar o Ender Dragon, porém esse é o ponto. Há quase 2 anos atrás, um canal de teorias muito grande conhecido como Game Theory começou uma série de vídeos falando exatamente sobre isso, sobre a história escondida no Minecraft, e o primeiro episódio dele afirmava uma coisa muito louca. O primeiro episódio dele começava do final da história, necessariamente dizendo, ele falava sobre como os humanos sumiam depois de terem chegado ao The End, afirmando com todas as palavras que os seres humanos, basicamente no Minecraft, se tornaram os Endermans. Essa é uma das melhores partes dessa teoria. Bom, pra encaixar as coisas direitinho aqui, tudo que você precisa fazer é considerar 2 perspectivas. A primeira é que só tinha aquela fruta lá pra eles sobreviverem, eles comiam aquilo e virava o bicho. É a minha teoria, pô, porque não tem explicação. Comia a fruta lá, a fruta do conde lá, a fruta do bonde, a fruta do não sei o que, e virava o bicho, tá ligado? A primeira delas sendo o fator evolutivo e a segunda delas sendo a parte mais mágica da história de Minecraft. Então vamos tentar especificar isso aqui. O The End, pelo menos até onde a gente entende, é uma dimensão sem saída. Depois de chegar lá, os humanos nunca voltaram. Então eles precisam sobreviver com o que tinha lá. E o que tem exatamente no The End? Não tem água, não tem sol, viu? E a única coisa comestível lá dentro são as grandes Não precisa nem ter um QI muito avantajado pra isso. árvores com essa fruta conhecida como fruta Kyoros, que ao comer essa fruta você consegue a estranha habilidade de se teleportar para outros lugares meio que por só um segundo. Isso impacta de forma nada relativa na história, certo? A parada do fator evolutivo, bom, pensem nela dessa seguinte forma: as árvores com as frutas Kyoros, elas ficam em lugares muito altos e não tem nenhum material de matéria-prima ali para se subir e pegar essas frutas. Então quem não garante que os seres humanos ao longo dos tempos não foram ficando cada vez maiores justamente para poder... Pera lá, aí tu inventou moda. Amigão, é só bater embaixo, a física permite. Nesse caso, o Minecraft, a física permite. Amigão, comeu, de tanto comer o bagulho, você... pegar essas frutas. E não apenas por isso, essa habilidade pode ter sido aos poucos passada para eles, não apenas só por causa da fruta, mas porque eles mesmos tentaram fazer isso, se infectando com essa estranha energia de teleporte. Eles começaram a tentar criar algo em cima disso. Toda a fã de Minecraft sempre concordou muito em relação a uma coisa que eu acho bem interessante, que são 2 fontes de energia consistentes no jogo: a Soul Energy, ou energia das almas, e a Portal Energy, ou energia dos portais. A Soul Energy é basicamente meio que puxada para uma coloração de azul, e você vê ela em vários lugares, tipo aqueles resquícios de almas na Soul Sands, o fogo azulado do Nether, e até mesmo no peito do Warden, aquele mob que tá chegando futuramente no Minecraft. Enquanto que a Portal Energy é aquela que a gente já tinha explicado um pouco antes. Lembra do que eu tinha falado? A gente tem os baús do fim, que basicamente teleportam itens. A gente tem o portal do Nether, que teleporta pessoas. A gente tem os Endermans, que se teleportam, e todos eles têm aquelas mesmas partículas roxinhas muito curiosas. É quase como se a energia que faz com que eles funcionem fosse semelhante. Então, o que custaria para os seres humanos tentarem usar essas frutas Kyoros e tentarem implantar essa habilidade neles mesmos? Se vocês perceberem, Endermans têm exatamente as mesmas cores que um portal do fim, cara. E vocês conseguem se lembrar o que é uma Obsidian? Obsidian são junções feitas com lava. As Obsidians são o que fazem o portal do Nether, não é? E o que você faz com o portal do Nether para que ele funcione? Você acende ele a temperaturas extremamente quentes, e Endermans ironicamente tomam dano quando eles ficam na água. É quase como se a temperatura deles fosse tão quente que se você expor a pele de um Enderman à água, ele literalmente
toma dano. Então a gente pode pensar pelo menos nessa linha de ideia que os seres humanos tentando aos poucos se modificar, em algum momento eles chegaram nesse resultado aqui, como Endermans. Depois de tanto tempo ter passado, eles claramente não agem mais como seres humanos, ou será que de certa forma ainda agem? Um dos pontos mais interessantes da teoria do Game Theory na época era citar como os Endermans falam em inglês. Sim, os Endermans falam em inglês e a Mojang simplesmente não conseguiu esconder isso. Quando você encontra um Enderman, ele tem as seguintes frases em relação a falar com você, e você consegue claramente traduzir elas, como por exemplo, dá uma olhada nesses áudios e compara. Isso daqui foi um hello, que basicamente seria um oi. Isso foi um WhatsApp, que é tipo um e aí, como tá? Eles também têm o costume de dizer mais ou menos um look for the eye, ou procure pelos olhos, o que faria bastante sentido da franquia. Pensa comigo, Gabi, a velocidade que você está, o nível que você está, é o mesmo da caixa que eu estou. Pode ser, isso mesmo. De Minecraft, já que a gente tem os olhos do Enderman, que são o que você usa para poder chegar nos portais. Enderman são o único mob neutro do Minecraft. Eles são inteligentes o Nunca mais vou ver um Enderman de outro modo agora. suficiente para carregar blocos e colocar de volta, e eles são um belo resquício de como eram os seres humanos. Você não consegue Olha só, concordar com isso? Tem muita coisa aqui, muito interessante. Então talvez os Shulkers tenham sido criados pelos seres humanos, talvez os seres humanos tenham vindo até aqui, e depois de ter chegado aqui, eles começaram a criar essa ideia de tecnologia que poderia levar eles de volta, basicamente implantando seus corpos com magia. Magia essa que poderia ser utilizada para chegar até outras realidades. Nós sabemos que podemos encontrar Endermans em todas as realidades do Minecraft hoje em dia, mas muito que provavelmente fazer isso custou aos humanos a sua própria humanidade e parte da sua mente. Eles não são mais os seres humanos, e é basicamente aqui que a raça humana do Minecraft é extinta. E o que sobram deles a partir de então são apenas as coisas, templos e resquícios que eles deixaram para trás. É a forma como nós terminamos esse capítulo, mas a história não acaba aqui. E os animais básicos? E os animais, tipo porco, galinha, abelha, sapos? O capítulo final. Aqueles que sobrevivem. Agora sim! Porque, tipo, sei lá, eu tô brisando, já tô começando a ficar brisando aqui já. E aí, Gabi? Por que ficou puto comigo ontem, cara? Fica suave, fica suave. Hora de falar deles. Os Illagers. Aposto que você achou que eles não iam aparecer, né? Não tanto quanto os outros, mas eles vão aparecer sim. Depois desse turbilhão de coisas acontecendo no mundo, a gente finalmente volta pro período atual do jogo, onde, se você joga com frequência, você já deve ter visto eles. Os Illagers, esse bicho cinza aqui, que esse sim literalmente é idêntico ao Lula Molusco. Ele é tipo um Villager, só que diferente, com outra cor. E ele não tem a monocelha. É basicamente isso. Mas como em todo o capítulo aqui, nesse eu vou só pedir pro Substories entrar e explicar o que os Illagers são a respeito. E qual é essa conexão estranha deles com os Villagers. O que aconteceu entre eles para poder separar as tribos de uma raça tão pacífica assim em uma coisa que não parece que deu muito certo. Enfim, vamos nessa? E aí pessoas, eu sou o Substories do canal Substories. Eu faço vídeos de terror e crimes e mistérios. Vai se foder, tá maluco. Passa lá se quiser dar uma olhada. Pra enrolar o mínimo possível, os Villagers são Villagers. Olhando pro visual deles fica bem claro de entender. Agora, qual o motivo da diferença de aparência e da inimizade entre eles? Isso já é algo que parece ter história. Então, vamos retroceder um pouquinho o sumiço dos seres humanos e voltar a falar dos Villagers em si. E sua vida bem pacífica. Depois de tudo que aconteceu com os humanos, você com certeza acha que por serem inteligentes,
Os villagers obviamente não tentaram fazer o máximo possível para se manter longe de tudo o que os seres humanos criaram. Eles trouxeram caos de diversas formas. Os villagers simplesmente continuaram vivendo suas vidas de forma completamente pacífica. Eles têm sim membros dessa comunidade que conhecem magia, apenas o básico, né? Que reconhecem engenharia, entre outras coisas. Mas a sede de conhecimento e poder deles não é como a dos seres humanos. Mas é claro que é impossível uma sociedade inteira continuar existindo só com pessoas boas de coração. Em algum momento, alguns desses moradores começaram a tentar avançar na ciência, tecnologia e magia, assim como os seres humanos fizeram. E acredito que por rejeição, eles foram expulsos de vilas. E foi assim que nasceram alguns dos mobs que a gente conhece até hoje. As bruxas. Elas vivem isoladas e fizeram muitos estudos sobre magias e poções. Mas se você parar direito pra ver, elas são só um villager com roupas diferentes. No bioma de neve também existem iglus, uma construção solitária de um villager solitário que era pesquisador. Se você olhar por debaixo do tapete dessa construção, você vai ver um pequeno laboratório com uma poção de curar villagers zumbis. Ou seja, pelo menos pros villagers, a cura do vírus foi encontrada. E quem sabe uma vacina também, ou algo do tipo. E entre essas variantes de villagers, também temos os illagers. Um grupo que, pode-se dizer, começaram apenas como adolescentes rebeldes, que não entendem por que magia avançada, criação de vida, experimentos cruéis não são permitidos. E aos poucos eles se afastam e começam a ter sua própria comunidade, como se fossem um culto ou uma seita, sei lá. Uma das maiores fontes possíveis de lore do Minecraft são as Woodland Mansions. É um posto gigantesco onde os villagers vivem. E é lotado de referências aos seres humanos. O que dá a entender é que os villagers são meio obcecados com a raça humana. O que eles faziam, o que eles comiam, como eles chegaram em outras dimensões, etc. Dentro das mansões, você tem quartos com tentativas falhas de fazer portais, ou então plantações igualzinhas às plantações humanas. Tem quartos cheios de lã inclusive com a mesma cor da roupa do Steve. Ou então esculturas gigantes de gatos, que são pets dos humanos. Ou então galinhas, comida dos humanos. Tem até uma... Me explicar o que é esse tal de K9 que tá todo mundo falando, eu tô entendendo. O cara mandou ali aí todo mundo mandou K9, K9, K9. É o novo jogador na Loud? Uma sala com referência ao Skyblock, que é um mapa muito famoso lá no Minecraft e tal. Outra coisa que podemos encontrar nas mansões é isso, uma estátua de uma cabeça de villagers. Pra quem não manja, dentro da estátua tem um bloco de lápis lazuli, que no Minecraft é um minério necessário para usar na magia, dando a entender que os villagers meio que implantaram lápis lazuli no seu próprio corpo, tipo o que os humanos fizeram, só que de forma bem pior. Se pegarmos como referência, villagers não podem se reproduzir. Eles são dos únicos mobs no Minecraft que não se multiplicam em quesito de spawn mesmo. Se você cria um mundo e nele tem 200 villagers e você matar todos, nunca mais nasce nenhum. As mansões dos villagers também têm prisões e salas com celas, com vários villagers sequestrados. O que sugere a ideia que talvez exista algum tipo de modificação. Os villagers sacrificam as habilidades deles de reproduzir e ter filhos para se tornarem villagers. Criaturas mais fortes, com mais habilidades e bem cruéis. Alguns dos experimentos deles têm a ver com o Ravager, que são claramente criados a partir de villagers. Esses caras são uma raça estranha. Com certeza ainda existem mais alguns outros detalhes que provavelmente não são tão necessários assim de contar, como alguns fatos do tipo de onde vêm os Ravagers, como eles são feitos, etc. Acho que se você só olhar pro design dele é meio óbvio que eles meio que misturaram os golems de ferro com os villagers, mas enfim, foram apenas memórias. O que sobrou da humanidade antiga no Minecraft, dos Endermans, entre vários outros rastros, as únicas coisas que a gente teve até então foram memórias de toda a história que eu contei pra vocês hoje. Os últimos rastros da tragédia, conhecida como raça humana no Minecraft, começaram a sumir com os anos, até que em algum dia as coisas poderiam começar a voltar e se explicar um pouco mais. Conforme a história começa a surgir, uma nova parte dessa jornada dos seres humanos parece começar a emergir das sombras. Boa. No começo do vídeo, eu não tava entendendo nada. Chegou na metade, eu olhei assim e falei, porra, não tô entendendo nada. No final, continuei não entendendo nada. Vídeo bom, gostei. Da hora, mano. Maneiro pra caralho. Bem educativo, se podemos dizer assim, tá ligado? Essa barraca de comércio tá de 10-0 na sua. Caralho, olha aqui, mano. O cara copiou minha barraca.
o do cara é a mesma coisa, velho. Aqui o do cara é a mesma coisa, velho. A do cara também tem a mesma. Até porra, fico feliz que eu tentei fazer uma parada que eu nem sabia que existia. Olha que massa. Só que essa aqui do cara, mano, os bichos atacam também, não? Ah, ficou bonito. A minha também ficou bonita, mano. K9 é uma opção variada de derivados de K9 sendo modificados dentro do ambiente K9. Entendeu, meu amigo? É isso que é o K9. Ok? Olha esse vídeo que foda. Não quero ver ninguém matando o Wither, matando nada, mano. É um dos vídeos mais legais que o Minecraft tem. Eu vi, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Herobrine. Farm de rosas do Wither. Eu tenho que matar esse Wither primeiro pra gente poder ver esse vídeo. Rápido, Minecraft. Não escolha o monstro errado. Adivinha o mob do Minecraft. Nesse vídeo. Ah, calma. Putz, Piozinho. Caralho, o Piozinho aqui tava... Caralho, mano. Outra pessoa, velho. Eu já vi o vídeo da visão, mano. Como achar a Ender City e pegar a letra fácil do Minecraft Survival. Sai andando pra tudo quanto é lado. Bom, vamos de play, né?